Vamos para o nosso texto que está em Mateus, capítulo 24, e agora leremos dos versos de 3 a 14. Logo depois de ter saído de perto do templo e da suntuosidade daquele templo, Jesus vai com seus discípulos, como ele costumava fazer ali, já em Jerusalém, e leva os discípulos para o Monte das Oliveiras. E os discípulos ficaram tão impactados com aquela fala de que tudo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, que eles perguntam. Aqui não fica tão claro a pergunta. Nos outros dois textos, que estão em Marcos 13 e em Lucas 21, fica claro a pergunta. E uma pergunta que fala sobre o final, os últimos tempos. Diz assim o texto: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui em tua casa, teu povo aqui reunido e outros irmãos queridos que estão em suas casas, podendo assistir, ó Pai, tudo o que acontece aqui pelos canais da nossa igreja. Nós te agradecemos por esta rica oportunidade, ó Pai, de estar aqui, de te adorar, de te louvar, de entender, ó Pai, a tua soberania, a tua grandiosidade, a tua santidade, e poder juntos, ó Deus, cantar louvores ao teu santo nome. Senhor, recebe a nossa adoração. A quem devemos agradar de fato, ó Pai, neste momento, a tua santa e augusta presença, o teu poder e a tua glória, Senhor, estão diante de nós. Nós sabemos disso pela iluminação do teu Santo Espírito. E por isso, Deus Santo e Eterno, abençoe cada mente que entrou aqui neste momento. Abençoe aqueles que estão em suas casas. E que tu, ó Pai, nos esclareça as tuas verdades pelo teu Santo Espírito, para que o nosso culto continue também através de nossas vidas, das nossas atividades, dos nossos afazeres. Clamamos por isso, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, a necessidade de falar desse tema é pastoral. Nós temos pessoas novas chegando na nossa igreja a cada dia, graças a Deus. A cada momento encontramos meninas, meninos, pessoas que têm se aproximado, irmãos e irmãs, e muitos deles receberam informações de outros lugares e que nós questionamos, e não porque nós gostamos disso. Como seria bom se nós não tivéssemos essa necessidade? Mas é necessário falar, é necessário dizer. Porque existem pessoas que estão tão preocupadas com Israel e mandam aquelas mensaginhas do Instagram dizendo: orem por Israel.
E isso revela um espírito dispensacionalista. Me perdoe ter que falar sobre isso. Orem por Israel. Está errado. Me desculpe, eu preciso dizer isso. Orem pelo mundo. E se tem que orar por Israel, orem também pelos palestinos. Orem pelos dois, para que parem de guerrear. Ah, não, mas Israel... Não. Israel é uma nação como outras. E tanto a Palestina como Israel precisa de Cristo. Precisa de Jesus. Porque se eles tivessem de fato Jesus, muitos dos seus problemas teriam sido resolvidos. É isso que o mundo precisa. E nesses momentos que estamos vivendo uma crise por causa de uma pandemia, eu ouço algumas pessoas falando, reverendo, isso aí tem a ver com os Illuminatis, porque isso provavelmente é algum trabalho de uma grande mente poderosa economicamente que está controlando a história, que está controlando o mundo. Se você acredita nisso, eu peço para não acreditar, porque você tem que acreditar num Deus que controla a história, e é o único Deus, revelado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é nisso que você deve acreditar, é nessa pessoa santa que você deve acreditar. Então, quando nós nos deparamos com tragédias como estas, que estamos vivendo por causa da pandemia, e nós temos chorado com pessoas que têm perdido seus entes queridos, nós não podemos nos dobrar a algumas opiniões desse tipo. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, nós estamos vivendo um mundo caótico e Cristo está às portas. Uma outra coisa que eu queria mostrar para todos os irmãos e aqueles que se aproximam da nossa igreja é que não nos compete entender quando Cristo vai voltar. Isso foi falado várias vezes na Bíblia. Não nos compete ficar querendo estabelecer momentos em que Cristo vai voltar. E, ao mesmo tempo, compete a nós estarmos alertas, vigilantes, porque Ele pode voltar a qualquer momento. E é isso que falta muitas vezes para nós. Em alguns momentos, algumas pessoas ficam extremamente impactadas e acham que a qualquer momento Cristo pode voltar, porque tem uma pandemia atingindo todo mundo, e guerras e coisas desse tipo. Nós precisamos de boa orientação bíblica para termos uma das coisas que esse texto fala e que deve marcar muito o seu coração. Olha o que diz o verso de número 6. Não vos assusteis. Nós não vamos usar o púlpito para assustar os nossos irmãos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós não podemos nos assustar. Não devemos realmente ficar assustados. E esse sermão, ele surge em meio a uma pergunta, a dúvidas. Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Meus irmãos, essa é uma necessidade de todos nós. Como seria bom se nós pudéssemos controlar o futuro. Mas não é assim. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra expressão. Ela também se encontra no verso que fala sobre a questão das guerras. No verso de número 6, ele diz, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Ou seja, por que é necessário assim acontecer? É importante que a gente entenda que não é da preocupação de Deus revelar todos os fatos do futuro. Basta revelar alguns em especial, e isso é mais do que suficiente. Você não precisa saber o que vai acontecer amanhã, quando você entrar no seu carro e seguir rumo até o seu trabalho. Você não precisa saber disso. Você não precisa saber com quem a sua filha casará. Essa é uma preocupação grande. Você não precisa saber como que será no seu emprego daqui a 2 meses. Você não precisa saber dessas coisas. A Bíblia não trata dessas questões. Vocês vão perceber isso. A Bíblia não trata. Você não vai abrir a Bíblia, fechar os olhos, abrir a Bíblia e dizer o que vai acontecer amanhã. Não, você não terá uma informação desse tipo. E se alguém está usando a Bíblia dessa forma, está errado. A Bíblia é um livro para ser entendido, para ser compreendido, na maneira como foi revelado a nós, todas as informações. O que nós precisamos saber a respeito do futuro,
já nos foi revelado nas Escrituras. É suficiente o que tem aqui. E por isso, nesse momento, Jesus Cristo começa a falar sobre escatologia. Mas o que ele dirá a respeito de escatologia não traz assim um cronograma detalhado sobre como as coisas deveriam acontecer paulatinamente. Não. O que ele vai dizer tem a ver com momentos específicos e, mais esclarecidamente, podemos dizer que tem a ver com o espírito daqueles que vivem neste mundo. A igreja militante, a igreja que está no mundo. O sermão escatológico, escatologia quer dizer estudo das últimas coisas. O sermão escatológico de Jesus, ele tem muito mais a mostrar sobre o nosso estado de ânimo, o nosso estado de espírito, enquanto estamos no mundo aguardando a vinda de Jesus, do que especificamente falar sobre detalhes e esmiuçar detalhes sobre o que vai acontecer no fim do mundo. O que nós precisamos, meus irmãos, é sermos humildes e ouvir Jesus Cristo dizendo aquilo que é necessário saber para as nossas vidas. E eu gostaria de trazer algumas lições nesse sentido para nós. A primeira lição que eu gostaria de trazer é que tudo o que Jesus está dizendo tem a ver com toques, orientações para a sua igreja e para os discípulos. Então, nós temos alguns deles. A primeira coisa que podemos dizer é que Jesus Cristo está apresentando um aspecto nítido de como eles deveriam entender a história da igreja dali por diante, e principalmente depois da destruição de Jerusalém. E muitas vezes se confunde isso aqui no texto, quando fala da destruição de Jerusalém. Por isso que tudo começa com a destruição do templo, que era algo que eles não poderiam imaginar. Para eles seria o verdadeiro fim do mundo, a própria destruição do templo. E Jesus está dizendo o seguinte: não, a destruição do templo é só o início do fim. O início do fim. E em meio a esse cataclisma da destruição do templo, a igreja estaria atuante. E logo depois da destruição do templo, a igreja estaria cada vez mais atuante. Enfrentando dificuldades, sim. Enfrentando perseguições, sim. Enfrentando lutas, sim. Mas a igreja estaria cada vez mais atuante. E como esta igreja estaria atuante? Ele vai explicar isso também nesses versículos. Mas, de uma maneira geral, nós poderíamos dizer o seguinte: tanto o capítulo 24 quanto o capítulo 25 de Mateus, como também o texto de Marcos 13 e de Lucas 21, estão dando uma ênfase na necessidade da igreja estar em constante alerta, espírito de alerta e ativa no serviço ao Mestre. Então, ele não está preocupado em estabelecer datas para nós, mas no texto há uma preocupação em dizer a todos nós, ou dizer a todos os crentes de todas as épocas, até o retorno dele, qual deveria ser o espírito dos crentes enquanto eles estão no mundo, independente das dificuldades que o mundo possa apresentar. E ele vai mostrar algumas coisas desse espírito. A primeira coisa é que deveríamos estar preparados contra os enganos. Os enganos. Ele vai dizer no verso de número 4, vede que ninguém vos engane. Verso de número 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje, com a maneira acelerada de informações, por meio dos canais de informações cibernéticas, nós temos uma amplidão de pregadores, e muitos deles têm demonstrado coisas que nós questionamos, com muito amor, com muito carinho. Devemos fazer isso com mansidão, não com agressividade, mas com muita mansidão. Mas tem muitas coisas erradas que precisam ser tocadas. E se você pensar, reverendo, isso é hoje, né? Não.
Isso aconteceu já há muito tempo. Marcião, Ário, tem uns tantos nomes. Se a gente passar aqui a lista, o nosso tempo que já é curto, a gente vai gastar só falando de nomes de pessoas que inventaram muitas coisas erradas dizendo que eram bíblicas. E pessoas seguiram esses homens. Aliás, as pessoas seguem até hoje, quando a gente fala de arianismo. Então, a primeira coisa é que o espírito da igreja deve ser um espírito de precaução ou de atenção contra falsos mestres e muitas heresias, pessoas que apresentam tantas coisas erradas. E para nós no Brasil isso é muito mais preocupante ainda, porque o nosso país é um país religioso, contudo é uma religiosidade extremamente subjetivista, relativista, e isso é perigoso porque num país em que a cada 2 dias surge uma nova igreja, podemos dizer que temos medo de surgir uma nova heresia. Então toma muito cuidado com os seus pregadores, aqueles que você gosta tanto muitas vezes. Ah, ele é bonzinho, pastor. Ah, ele é joia. Eu gosto dele falando. Tome muito cuidado, porque se não for uma verdadeira exposição bíblica, o nosso estado é de sermos enganados nesse período que estamos vivendo hoje, tal como muitos foram enganados em outros períodos. Só para vocês terem uma ideia, existem mais de 28 profecias do século XIX e século XX sobre o retorno de Cristo. A última era de 1994. E você sabe que pessoas venderam suas propriedades, venderam tudo isso para seguir esses mestres? Então, meus irmãos, o estado é de alerta contra os enganadores. Devemos nos preparar para não sermos enganados. A segunda coisa é que devemos realmente identificar sinais. Agora eu quero que os irmãos percebam que Jesus, ao demonstrar estes sinais, ao falar sobre esses sinais, ele está dizendo algo sobre o período dele e sobre o período de todas as épocas até o retorno dele. Então, devemos dizer uma coisa aqui importante, chamada plenitude dos tempos. Eu creio que alguns já estudaram isso, mas é o que Paulo fala em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, vindo a plenitude dos tempos. E o que significa isso? Todos estavam sob um mesmo poder, o poder de Roma, e todos tinham a mesma língua, a língua grega, que era uma língua universalizante, apesar de Roma ter no seu vernáculo latim. Mas todos estavam sobre o mesmo poder, o poder de Roma. E foi tão forte esse poder que da Índia até a Europa, nas Ilhas Britânicas, Roma dominava. E sabe o que existia? Uma grande paz. E por mais de 40 anos havia uma certa tranquilidade. E Jesus Cristo está vivendo nessa época, no seu ministério terreno. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: primeiro ele falou que Jerusalém seria destruída. E isso aconteceu no ano 70, nós vimos no meu último sermão sobre esse assunto. Mas ele vai dizer que não somente isso, ele vai dizer que nós ouviríamos, os discípulos ouviriam falar de guerras e rumores de guerras. Então, não haveria mais aquela tranquilidade, aquela paz que eles estavam sentindo. Um dos sinais de que começava o fim dos tempos eram as guerras. Qual é o outro sinal? Ele mostra cataclismas no próprio contexto da terra. Quando nós observamos ele falar sobre terremotos, quando ele diz sobre problemas da própria terra, no contexto da própria terra. Meus irmãos, é isso que aconteceu. Depois de Jerusalém, nunca mais o mundo viveu em paz. Guerras e rumores de guerras sempre existem, em todos os lugares. E não é diferente o tempo de hoje. Alguns falam que o período medieval é o período das trevas, mas a nossa era
já viu tantas e tantas mortes através das guerras. Então sempre existiu. Agora é importante que a gente entenda que isto é um sinal. Isto é um sinal. Esta violência que a gente vê por vezes aqui e acolá, é porque nação se levanta contra nação, reino contra reino. Há também, na palavra do Senhor Jesus Cristo, fome. Há também, em outro texto, a ideia de mortes, ou nós chamaríamos de pragas, como a gente vê no texto de Lucas. O texto de Mateus se dedica a outros tipos de coisas. Quando ele fala sobre reino contra reino, no verso 7, terremotos em vários lugares. E aqui, meus irmãos, ele começa a ressaltar outros detalhes que fazem parte também do sinal, a perseguição dos crentes. O verso de número 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O reverendo Ageu, quando esteve aqui, falou sobre o porquê disso. Há uma inimizade natural entre o mundo e a igreja. Então, se alguém espera um período totalmente de paz, a gente pode dizer que não. Outrora nós temos mais guerra, outrora temos mais paz, mas é assim que nós identificamos os sinais da igreja vivendo no mundo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui um outro problema, um outro sinal, iniquidade. Meus irmãos, desculpa ter que traçar esse exemplo. Na época de Paulo, ele já ficou horrorizado quando um homem tinha relações com a sua própria madrasta, e todo mundo achava aquilo que, de uma forma normal. Isso já é uma iniquidade. Mas deixa eu dizer para vocês hoje, uma pessoa querer casar com um animal no cartório não é algo estranho. Nós estamos vivendo já essa época em que uma pessoa quer dizer que ela vai deixar todos os seus bens para a sua boneca. O que nós estamos dizendo é que isso sempre existiu, só vai piorando um pouquinho mais aqui e acolá, mas sempre existiu. Então, para que serve esse sermão? Jesus Cristo está dizendo, olha, vai ser assim, as coisas serão desse jeito, as coisas serão numa formatação que nós, crentes, ficaremos realmente abismados e afetados com tudo isso. Meus irmãos, deixa eu dizer alguma coisa sobre perseguição de crentes. Se nós falássemos de terremotos, nós poderíamos ressaltar muitos também, né? E no nosso século vimos o que aconteceu com o Japão e vimos o que aconteceu com algumas ilhas do Caribe. Mas eu queria, meus irmãos, falar um pouco mais sobre perseguição e ressaltar um exemplo de uma parlamentar na Finlândia, que no dia 29 de março, ela foi... ela ouviu, né, ela foi surpreendida pela informação de que ela estava correndo o risco de ser presa. E por que ela corria o risco de ser presa? Porque a Procuradoria-Geral da Finlândia estava acusando a deputada de discurso de ódio. Aí eu fui atrás da notícia, eu fui saber qual foi o discurso de ódio. Ela registrou no seu Instagram, Romanos 1, 24 e 27, contra a igreja da qual ela faz parte. Ela é luterana. E a sua igreja estava ativa numa atividade que nós não concordamos. Uma parada gay. E ela escreveu com relação a isso, dizendo que a igreja não estava seguindo o texto de Romanos 1. E o resultado é que ela corre o risco, segundo o que dizem as reportagens, de ser presa. E eu não duvido que logo mais alguns dos nossos também passem por isso. Ele diz aqui de uma maneira bem clara: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Falam que nós somos homofóbicos,
Mas talvez hoje alguns já estão querendo também cunhar um outro termo, cristofóbicos. E aí vira essa guerra. Um é homofóbico, o outro é cristofóbico, e quem vai processar quem vai ser processado. Meus irmãos, se nós pensarmos que isso é novo, está errado. Isso aconteceu em outros momentos. Os cristãos, no primeiro século, sofreram muito por serem cristãos. E quando Roma caiu, aqueles que eram favoráveis à idolatria romana diziam que Roma tinha caído porque eles abandonaram os verdadeiros deuses e começaram a seguir a Cristo. E esse foi o resultado, a queda de Roma. Agostinho teve que escrever uma obra magnânima, se você puder ler, leia com todo carinho, chamada A Cidade de Deus, para mostrar que não é assim, que existem duas cidades nesse mundo. Existem pessoas que querem viver segundo a sua vontade, e existem outras pessoas que devem viver segundo a vontade de Deus. Esses que querem viver segundo a vontade de Deus, se forem firmes à palavra do Senhor, vão entender que o mundo não é céu, mas que o céu ainda está por vir. E por isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo passar nesse sermão não é a data de quando haverá o fim do mundo, mas é deixar todos os crentes de todas as épocas conscientes que, para ser crentes, você tem que entender que o mundo é do jeito que a gente está vendo. Com guerras, com tribulações, muitas vezes, por uma pandemia como essa que estamos vivendo. Então, esses são os sinais. Agora eu queria trabalhar uma outra questão, que é o tempo. Olha o verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, se alguém acha que estamos no fim do mundo, eu diria para você, primeiro, tome cuidado com essa história de querer datar. Nós não temos esse poder. Os discípulos perguntavam isso para Jesus, e Jesus não respondia com datas. É como, por exemplo, o próprio texto de Atos. Se lembra? O Senhor Jesus Cristo subindo aos céus, e eles perguntando, quando que será o tempo da volta? E Jesus diz, não vos compete. Então, nós não temos que ficar preocupados com data, e nem com as mentes que estão pensando que governam esse mundo. O tempo não é uma preocupação do crente. Ele está dizendo que tudo isto é o princípio das dores. Você sabia disso? Isso que nós estamos vivendo ainda são os detalhes claros que Jesus está chamando de princípios das dores. Perseguição, a questão da forma como estão caçando os crentes, as pragas, as guerras, tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de princípio das dores. E alguém pode falar, reverendo, se o princípio já demorou tanto. Só que você tem que ter um cuidado tremendo quando você fala isso. Porque o seu tempo não pode ser contabilizado como Deus conta o tempo. E aí a gente teria que voltar para Pedro, um texto que foi estudado recentemente na escola dominical, mostrando para todos nós que Deus não tem essa preocupação com o tempo, porque 1000 anos é como um dia. Então, nós não temos que ficar preocupados com essa questão do tempo. Se nós temos que ter uma preocupação aqui, é ficar alerta com todas as nossas épocas. A nossa geração já enfrentou alguma dificuldade, mas crianças que estão aqui, eu preciso dizer isso para vocês, vocês vão enfrentar muito mais dificuldades ainda, então vocês têm que estar totalmente atentos e preparados para esses momentos, porque vai ficando um pouco mais difícil com toda essa modernidade, pós-modernidade que enfrentamos. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do tempo. A outra coisa que eu queria ressaltar é que um dos detalhes interessantes desse período, que nós chamamos aí do princípio das dores, é que a igreja vai continuar. E aqui a gente precisa dizer uma coisa para os nossos irmãos que vieram de outras igrejas. Nós temos uma visão chamada amilenista. O que significa isso? Nós não somos dispensacionalistas. Nós não temos uma ideia de que... vocês já devem ter assistido esse filme, Deixados para Trás, deve ter 1, 2, 3, 4, alguns deles. E muitos pensam que aquela é a visão correta escatológica.
né? De uma hora para outra, há um arrebatamento, alguns ficam aqui e tem uma segunda chance. Não. A nossa visão escatológica, ela entende o seguinte: o milênio já começou, nós já estamos no milênio. E qual é a principal característica do milênio? Satanás está amarrado. E alguém pode dizer, se ele é amarrado, faz esse estrago todo, imagina ele solto. Então deixa eu dizer para vocês, o amarrado que a gente vê em Apocalipse capítulo 21, não é um amarrado onde ele não tem condições de agir, mas é um amarrado como se fosse um cachorro numa corrente, e que tem um raio de ação. Antigamente era assim, vocês se lembram? Não era assim que protegia a casa? Você deixava uma corda e o cachorro ia de uma ponta a outra, evitando que alguém entrasse na casa. Essa é a ação de Satanás, ele ainda tem um certo poder. E por que acontece isso? Meus irmãos, acontece por duas coisas. Como diz o texto, é necessário. Por que é necessário? Primeiro, para que os crentes não fiquem acomodados pensando que aqui é céu. É claro que depois que Cristo nos salvou, mesmo no meio do sofrer, é céu. Nós temos um hino que fala isso. Mas mais do que isso, significa que muitas vezes nós nos deparamos com notícias tão tristes e tão impactantes que a gente só pode dizer uma coisa: Maranata, vem, Senhor Jesus! Porque a gente sabe que ainda não é céu. E se você ao casar, e se você ao trabalhar e ganhar dinheiro, achar que aqui você vai encontrar sua felicidade, eu posso dizer que é só até a página 9. Porque logo depois você vai receber talvez alguma notícia que vai fazer com que você entenda que aqui não é céu. E é assim que os crentes enfrentam o mundo, como peregrinos. E o livro de John Bunyan fala muito mais sobre isso para nós. Nós somos peregrinos. E é por isso que você muitas vezes passa por depressão. E é por isso muitas vezes que o seu salário, você olha e fala, não está dando. E é por isso que muitas vezes você passa por uma enfermidade. E é por isso que aquelas notícias que você gostaria tanto de ouvir, muitas vezes não vêm. E não é para judiar de você. É para te ensinar que Deus tem algo muito maior e melhor para você. E que não está aqui. Aqui você está em missão. Aqui você está trabalhando para chegar no descanso eterno. E é claro que depois de chegar no descanso eterno, você vai trabalhar mais, com mais alegria. Mas o que nós precisamos, meus irmãos, é entender que isso está claro no texto. Porque em meio à guerra, em meio à pestilência, em meio à perseguição, olha o que acontece com a igreja. Ela avança, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Olha que interessante, entre vários dos exemplos do período do final, ou seja, do início do final, entre pragas, entre guerras, entre tantas coisas, meus irmãos, fica notório e fica claro que a igreja continua. Vocês perceberam que a igreja não vai embora? A igreja continua. A igreja continua expandindo. E até quando alguém fala assim, aí os países não alcançados. Imagina, boa parte desses países já foram alcançados. Eles abriram mão do evangelho, mas já foram alcançados no passado. A janela 10/40 já foi alcançada, só que eles abriram mão do evangelho. E o que deve fazer a igreja enquanto estiver aqui? Enquanto estiver aqui, a igreja deve pregar. Esse é o nosso papel. Quando a igreja começa a mudar o foco dela para uma visão política, meramente política, e a gente vê alguns pastores hoje que vão para a internet para falar de política, e falar meramente de política, e só de política, e de que devemos atingir as minorias, que devemos atingir aquele que está afastado, que está precisando de... Gente, a igreja não atinge somente minoria, não. A igreja tem que atingir todo mundo. Por isso que a gente não ora por Israel. A gente ora por Israel e ora pela Palestina, porque a igreja tem que ter um olhar para todos. Jesus Cristo come com Zaqueu, mas Jesus Cristo come com aqueles que eram realmente afastados da sociedade. Essa história de que Cristo é para os pobres está errada. Cristo é para todos. E a igreja deve pregar para todos. E a igreja deve alcançar a todos. E quando a igreja vê outros sendo enredados por heresias, a igreja tem que falar contra as heresias. A igreja tem que dizer, está errado. Não é porque queremos ser melhores do que os outros, mas nós precisamos dizer. Porque se nós não falarmos, até as pedras clamarão. O que Jesus está querendo passar nesse sermão
não é uma agenda de quando haverá o fim especificamente, mas nos dá uma informação de como deve ser o nosso estado. E esse é um outro ponto que eu queria ressaltar com vocês. Olha o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é um estado. Perceberam esse estado? Frieza espiritual. Qual é o outro estado? Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, somente pode ter dois estados num crente, nos discípulos. Ou ele se esfria, ou ele persevera. E aqui vai a minha pergunta para você: em que estado você está hoje? Você consegue só ver tristeza? Você só consegue ver desalento? Você só consegue ver problemas e não consegue ver coisas boas? Talvez você esteja no estado do amor esfriado. Mas se você conseguir perceber que ainda o remanescente continua firme e fiel, e eu espero que você seja um deles, você tem que entender que esse é o melhor estado, que é o estado da perseverança. E eu oro a Deus para que você seja assim. Eu estou muito feliz com os nossos adolescentes. Eu assisti às aulas, presbítero Ricardo, e não sei se o Carlos está aqui, o Chiraga, dos adolescentes. Eles estão estudando sobre apologética, estudando um livro que fala sobre apologética. Eu fiquei muito feliz com o conteúdo que foi passado para eles e que está sendo passado. Eu incentivo os pais a animar os seus filhos a terem aulas com esses professores sobre esse tema. Porque muitas vezes está sendo apresentado para os nossos filhos um mundo cor-de-rosa, ou o mundo da teologia da prosperidade, que você dá o dízimo e vai dar tudo certo na sua vida. Está errado. O mundo que nós temos que apresentar para a próxima geração é um mundo de defesa do Evangelho, onde as pessoas têm que amar o Evangelho. E se temos uma contribuição para dar para esse mundo, é pregar o Evangelho e mostrar o Evangelho. E nós precisamos de toda uma geração de meninos e meninas que possam fazer isso na química, na biologia, na física. Nós precisamos de pessoas lá. Nós não precisamos de ministros de louvor, apesar de que seja muito importante, mas nós precisamos muito mais de pessoas envolvidas nesses lugares, na pedagogia, ensinando outros a como entender uma verdadeira cosmovisão cristã. E é assim que nós vivemos enquanto o Cristo não vem. Então, para de reclamar, regaça suas mangas, seja perseverante e lute pelo Evangelho. Ame o Evangelho. Perceba que essa é a grande beleza que o mundo pode ter. E ela não vem do político. Ela não vem da sociedade de amigos de bairro. Ela só pode vir do coração inflamado dos crentes. Eu termino com algumas aplicações. A ênfase principal do capítulo 24 e 25 é a necessidade de estarmos sempre em estado de alerta e ativos. Cuidado, alertas e ativos. A igreja que vai perseverar até o final é uma igreja atenta. Eu falo que é a igreja suricato, não sei se vocês já viram isso. Já viram o suricato? Ele fica aquele bichinho. Nós somos aquele bichinho. Nós somos. Os outros podem dormir. Mas a igreja tem que estar aqui, ó, alerta, porque a qualquer momento vem o predador. É isso que Jesus está falando nesse sermão. E ativos. Dar alimento, correr atrás de alimento e produzir alimento. Uma outra coisa, nós amenizamos as dores do mundo. A igreja ameniza as dores do mundo. Essa semana nós enterramos mais uma irmã querida, esposa do reverendo Manuel, vítima do Covid. Eu chorei várias vezes naquele ofício fúnebre, mas uma das coisas que me emocionou mais foi ver uma menina de 10 anos abraçando o caixão da sua mãe, mas cantando um hino que falava sobre o retorno de Cristo. Marx não vai ajudar essa menina. Nietzsche não vai ajudar essa menina. Qualquer economista desse mundo não vai ajudar essa menina. Mas Cristo
ajudou aquela menina abraçando aquele caixão a cantar. E ela cantava algo do tipo: eu vou ver a minha mãe de novo. Eu vou ver a minha mãe de novo. Nós amenizamos o sofrimento desse mundo quando pregamos de fato o Evangelho. E eu quero dizer para vocês, jovens, esse mundo é sofrido e você precisa mostrar que tem alívio, mas não é no prazer, do dinheiro, do sexo, do sucesso, como muitos querem ter. Quantas curtidas eu quero ter? Eu quero ter um monte de curtida. A gente queria que Cristo fosse muito mais reconhecido por todos os nossos amigos e amigas e que eles fizessem fileira juntos conosco. Uma força apologética. Meus irmãos, aqui nós temos um texto que fala sobre uma profecia que irá se cumprir. Mas toda a Bíblia, a base dela é profética. Foi o que a gente falou pela manhã. A nossa base de fé é profética. É uma identidade. Esse é um termo de um autor apologeta chamado Joseph McDowell. Ele fala: a apologética é uma identidade, a profecia é uma identidade apologética. Porque todos esses homens que estão vivendo aqui com Cristo o Evangelho, há 700 anos atrás, um outro homem disse que isso iria acontecer. E nós temos que dizer para todas as pessoas aí fora: esse mundo que você está vendo, ele vai acabar sim. Vai acabar. Ele vai derreter. Ele vai ser destruído para ter um novo céus e uma nova terra. É uma profecia. E é isso que nós defendemos. E é isso que nós pregamos para o mundo. Essa é a nossa força apologética. Meus irmãos, o liberalismo teológico é uma praga. Recentemente nós tivemos uma conferência da cultura cristã e um dos palestrantes mostrou uma igreja na Europa sendo destruída para levantarem um prédio. É claro que um prédio não quer dizer muita coisa, mas aquilo é simbólico, uma igreja sendo destruída. E eu digo, por que aconteceu isso? Sabe por que aconteceu isso? Porque o liberalismo teológico chegou lá. E o liberalismo teológico quer chegar aqui também. E o liberalismo teológico quer que você não acredite na palavra de Deus. Quer que você não creia na palavra de Deus como ela deve ser entendida e assimilada. E sabe qual é o resultado do liberalismo teológico? Caos, dor, sofrimento. Igrejas vazias se transformando em bares e boates. Aqui no Brasil, nós temos como evitar isso ainda. Basta que nós entendamos a nossa época e que sejamos realmente aqueles que compreendem o momento que estamos vivendo. Que apesar de dores, apesar de guerras, apesar de tantos problemas, ainda é o período onde podemos pregar o Evangelho. E a razão desta igreja é pregar o Evangelho. A razão dos seus filhos que nascem aqui não é fazer vocês felizes. O papai feliz, com a filha feliz, com o filho feliz. Não, é que a geração posterior continue o que nós defendemos, o Evangelho. Esse sermão é maravilhoso, porque não é para nos assustarmos, mas pelo contrário, é para nos encorajar e nos animar a servir melhor o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos firmes então. Cantemos, meus irmãos, o hino que está no nosso programa.